todos. Meu nome é Marisa. Cumprimento a toda essa banca avaliadora que está avaliando esta aula. E o nosso tema hoje é especificamente o marketing. Mas eu gostaria de, nesse momento da nossa sociedade atual, com toda essa problemática que estamos passando, da pandemia do coronavírus, tratar um pouquinho com vocês do marketing social. Porque nós temos visto e apreciado todo esse tempo pela mídia, pela imprensa falada, escrita, televisiva, pelas mídias digitais, pelos meios de comunicação social como um todo, de várias ações de empresas, órgãos, instituições e governos para tentar amenizar um pouco de toda a consequência que essa pandemia tem causado na sociedade como um todo. E isso nada mais é, para quem não tem o conhecimento do assunto, um pouco do marketing social. Então, para esta aula, eu estou embasando na bibliografia de Philip Kotler, na 14ª edição da editora Pearson. E Kotler, nós sabemos, é o mais conceituado autor que trata do assunto marketing no mundo todo. E Kotler define para nós o marketing, aquele marketing que nós temos noção, consciência, um pouquinho de conhecimento, que o marketing ele é um processo social pelo meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que desejam ou necessitam com criação de livre oferta, negociação desse produto e serviço que agregue valor às pessoas que buscam por esse produto ou serviço. Muito bem, o marketing social é definido então pelo mesmo Kotler e Robero, numa edição de 1997, como sendo uma estratégia de mudança de comportamento que combine elementos, abordagens tradicionais da mudança social, que pode ser considerado o planejamento e ação e pode aproveitar os avanços na tecnologia, das comunicações e na capacidade do marketing. Ou seja, a finalidade então do marketing social é propiciar às pessoas uma mudança de comportamento, de atitudes e de práticas na sociedade como um todo. Então esta aula está voltada para esta compreensão, de compreender um pouquinho desse empreendedor e gestor social que oferece uma base conceitual acerca do marketing social, considerando que essa área de conhecimento, marketing social, no Brasil ainda é pouco tratada, é pouco discutida. Mas para nós, acadêmicos, o momento é propício para uma discussão, que abra-se essa discussão no meio acadêmico, para que os alunos comecem a entender o que é que está acontecendo nesse momento, onde nós vemos tantas empresas e tantas ações do governo em prol de uma mudança de sociedade, seja de comportamento, de atitude, de regras, até de valores nossos que nós precisamos começar a rever e a mudar. Então, essa abordagem desse marketing social não vai se restringir à mera transposição de métodos e técnicas do marketing comunicacional, do marketing comercial para a área social. O que ele propicia? Ele propicia fundamentalmente uma nova forma de ver e de entender as questões sociais, daí se originando novos métodos de intervenção, ou seja, o marketing social, ele é, na verdade, uma tecnologia de gestão dentro desse processo de transformação social. Então, nessa definição que Kotler propõe para nós,
que é um dos mais brilhantes autores do marketing, ele vai dizer então, marketing social é a análise e o planejamento, a implementação e o controle de programas e projetos que são formulados com o objetivo explícito de proporcionar trocas voluntárias de valores com o mercado, ou esse mercado-alvo que nós queremos atingir, no momento agora a sociedade como um todo, para atingir também objetivos que sejam de operacionalidade concreta, ou seja, de como colocar em prática essa nova transformação desses valores que nós precisamos começar a rever dentro de uma nova sociedade, que talvez, depois que toda essa pandemia passar, nós talvez estaremos dentro de uma nova sociedade, com um novo modo de pensar. Outra definição ainda, que não poderia deixar de ser transcrita, é acrescentar novos conteúdos e conceitos do clássico marketing que atua nesse mercado com uma outra dinâmica e compreendendo em suas diversas variáveis como esse marketing ele é interrelacionado. Então, o marketing social, ele está dentro das empresas. Ele é uma parte interrelacionada daquele marketing que nós estamos acostumados a ver, que é o marketing voltado para o negócio, para o comércio. Alguns títulos que nós costumamos ver dentro desse marketing, possíveis de ser encontrado nas grandes livrarias, seria marketing comercial, marketing político, marketing institucional, marketing de ideias, marketing esportivo. Então, para o marketing, nós temos várias áreas de atuação com grande abrangência. E esse marketing social, ele é o mesmo marketing, só que com uma outra roupagem. Esse marketing social olha para as necessidades da sociedade como um todo. E como é que as empresas podem colocar sua marca e sua imagem a favor desse marketing social, nesse processo de transformação de valores, de atitudes, de prática e até mesmo de ética dentro dessa sociedade. Se alguém deixar-se levar pelas aparências, provavelmente imaginará que para cada uma das várias áreas que a gente conhece de marketing, seria necessário um profissional de marketing. Não é bem isso. O que nós precisamos ter? Um profissional de marketing que também dê conta de trabalhar, mesmo que seja na área comercial, no marketing esportivo, no marketing político, o profissional do marketing vai ser o mesmo. Mas o que ele precisa ter, esse profissional? Ele precisa ter uma grande capacidade de inovação, ou seja, de buscar inovar, sempre dando muita ênfase à sua imaginação, à sua criatividade. Então, o profissional de marketing é aquela pessoa altamente criativa, inovadora, que em cada necessidade de uma ação, ele vai ter que criar como inovar e como atender à necessidade daquele mercado naquele momento. Então, esse marketing social, se nós formos buscar na bibliografia, em estudos, nós vamos ver que ele começou a surgir a partir de 1971, com Philip Kotler mesmo. E com o advento do terceiro setor e o crescimento do terceiro setor, seja em volume de recursos financeiros, ou seja em relevância social e política, a consequente profissionalização desse marketing social, das pessoas que trabalham com ele, exigem modernas técnicas de gestão, ou seja, de negócios, ou seja, modificar a nossa forma de estar trabalhando com esse negócio pouco a pouco dentro desse mercado.
E aí, o que nós temos que colocar também como esse conceito? Que antigamente, quando nós falávamos em causas sociais, obras sociais, as responsáveis por isso daí, dentro de uma sociedade, eram as senhoras abastadas da sociedade que realizavam essas obras sociais, como uma vocação de benemerência mesmo, ou seja, de filantropia. Então, elas se ocupavam do tempo fazendo obras que atendessem necessidade de causas sociais dentro da sociedade. Então, essa expressão do marketing social, a partir de 1971, foi usada por Kotler, que na época ele estudava aplicações do marketing que fosse realmente contribuir para a busca e o encaminhamento de soluções para as diversas questões sociais. Então, Kotler, em 1971, já estudioso do marketing, o que ele buscava responder dentro da sociedade? O que é que dentro do marketing ele poderia trazer como questionamento para uma resolução de possíveis causas sociais? E naquele ano de 1971, publicaram também nos Estados Unidos, no Jornal do Marketing, um artigo que conceituava que marketing social era um processo de criação, de implementação e controle de programas que fossem implementados para influenciar a aceitação das ideias sociais que envolvessem planejamentos de produto, de preço, de comunicação, de distribuição e até mesmo de pesquisa de marketing. Então, nós vemos que algumas ferramentas que nós usamos dentro do marketing convencional também são aplicadas dentro do marketing social. Porque no marketing social nós também temos que planejar, nós temos que pesquisar, nós temos que buscar um mercado-alvo dentro dessa sociedade que a empresa como um todo quer atingir. Então, nesse artigo que saiu no jornal da época, esses autores, Kotler e Roberto, eles defendiam que o marketing social é um dos novos desenvolvimentos mais promissores, cuja a efetiva aplicação espera que venha a aumentar com eficácia os agentes sociais de mudança, tanto no sentido de proporcionarem a transformação social desejada, buscando dentro dessa sociedade aquele mercado-alvo que eles querem atingir com esse marketing social das empresas dentro da sociedade. Em 72, surge o quê? Um outro estudo de Eduardo Roberto, que publica um livro intitulado Social Marketing, e que dizia de uma causa social que era o controle da natalidade nas famílias, ou seja, para aquela época, ele estava muito preocupado com a falta do controle de natalidade. Então, ele lança esse artigo dentro do ano de 1971, preocupado com essa causa social. O que fazer? O que é que poderia, como empresa, as empresas ajudarem dentro de um projeto de ação que ajudasse a controlar essa causa da natalidade que vinha crescendo aceleradamente. Ele, embora tendo uma aplicação dos princípios e métodos do marketing social, esse programa que ele propunha de planejamento familiar colaborava em linhas gerais junto com as ideias de Kotler e Zaltman, que também diziam quanto à tese que o marketing social constituía uma das principais ferramentas para a prorrogação dessas mudanças de comportamento, atitudes e práticas. Ou seja, como que nós vamos tocar nessa sociedade e fazer com que essa sociedade que nós queremos atingir realmente
tenha uma mudança de atitude e práticas, mas lembrando que nessa sociedade também precisa ser cobrado mudança de atitudes e práticas das empresas, do governo como um todo, não só do mercado-alvo, ou seja, daquele projeto ou ação social que a empresa está querendo fazer, mas nós temos que ver o lado da empresa também. O que é que essa empresa também precisa mudar como valores e práticas de ética, de transparência, para que esse marketing social seja realmente relevante e eficaz. Um pouquinho mais adiante, em 1978, foi publicado no Brasil outro livro de Kotler, que ele intitulava Marketing para as Organizações que não visam lucro. E ele, o Kotler, nesse livro, demonstrava a importância de aplicar na área social, ou seja, no terceiro setor, os princípios e métodos de marketing utilizados pelas empresas que têm finalidade de lucro. Ou seja, como é que Kotler enxergava em 1978 essa necessidade das empresas não só visarem o lucro, mas também olharem para a sociedade necessitada de mudanças de valores reais, concretos, mas que precisava dessa contribuição da empresa para que isso realmente acontecesse. Além disso, esse profissional do marketing social que Kotler propõe, que é o profissional que tem que ser muito criativo, deve responsabilizar-se pela implementação de ações de marketing, acompanhando e avaliando os resultados obtidos e procedendo mudanças e correções necessárias, tanto em projetos, em ações, o quanto de êxito foi obtido dentro de um empreendimento social que seja desenvolvido pela empresa, pela instituição, e que também seja claro que nesta área social, o trabalho de uma organização, ou de uma empresa, ou de uma instituição, deve começar e terminar num único ponto focal, qual seja o cliente, o mercado-alvo que essa empresa está querendo atingir com o marketing social que ela propõe desempenhar. Então, fundamentalmente, é o seu grau, ou seja, de satisfação com os serviços utilizados ou com os novos comportamentos, atitudes e práticas adotadas que determina o nível da eficácia e da eficiência da organização. Então, como é que se mede essa conscientização do marketing social dentro da sociedade? Mede-se avaliando se toda aquela prática de implementação que ela propôs dentro desse mercado, se realmente ele foi efetivo e foi eficaz, tanto para a empresa quanto para a sociedade que ele está abrangendo, ou seja, aquele mercado-alvo social no qual essa empresa está investindo com o marketing social. Então, um grande interesse de Kotler e de Roberto na área social seria, naquela época, fez com que surgisse para eles, através de todo o estudo do marketing social, uma importante publicação que em 1992 a editora Campos lançou como sendo intitulada Social Marketing, ou seja, nele esses autores, Kotler e Eduardo Roberto, definem que marketing social é o emprego dos princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa, ideia ou comportamento social. Então, se nós trazemos essa definição hoje para os nossos dias, diante de toda essa pandemia, diante desse caos social que o mundo está vivendo, como que nós definiríamos então esse marketing social hoje? Ele vai dizer, se é uma promoção de uma causa, de ideias e comportamento social, como que nós, empresa, podemos promover essa causa? E aí nós temos visto pela televisão bancos,
colocando mais prazo para os clientes poderem pagar, esticando prazos de contas vencidas, baixando taxas de juros. Nós vemos empresas como Natura, a gente está vendo pela televisão, preocupada em oferecer álcool gel gratuito para as pessoas, e assim como a Natura, outras tantas empresas que ainda não estão na mídia, mas que com certeza estão trabalhando dentro de uma mesma causa social, que seja tentar amenizar para aquela sociedade mais desassistida, mais excluída, excludente da nossa sociedade, um pouquinho da dignidade, ao menos de ter condição de fazer a higiene das mãos, que é tão necessária nesse momento. Então tem empresas que estão abraçando essas causas, doando máscara, doando sabão, doando álcool, bancos diminuindo taxas, aumentando prazos, governo também com a parte dele, né, tentando negociar, quem tem casa própria, por exemplo, essas prestações para daqui 90 dias, ou seja, num todo nós estamos vendo que empresas e sociedade estão começando a entender, não sob o conceito da denominação marketing social, mas a entender a importância da empresa e a sociedade nesse momento juntas se abraçarem e tentarem mudar algumas normas, algumas práticas, algumas atitudes, tanto por parte das empresas, quanto por parte daquele mercado-alvo que está sendo assistido e atendido neste momento. Bem, então depois de conceituar e definirmos então esse marketing social e o seu desenvolvimento, eu quero aqui então deixar agora, bem expresso para este momento atual, que nossa sociedade mundial como um todo está passando, uma definição muito importante, muito relevante ao meu ver, que é hoje bastante difundida e que foi proposta por Glenn Wazik, que é professor também da Escola de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade de Harvard. Ou seja, essa pessoa conceituada em saúde pública na Universidade de Harvard, veja dizer para nós desse problema que lá atrás eles já viam como um problema caótico dentro da sociedade, que é a saúde pública. E isso é o que nós estamos assistindo hoje, dentro do nosso país principalmente. Não vou tocar aqui em outros países, porque nós estamos vendo pela televisão e acompanhando, e sabemos da dificuldade de cada um, mas trazendo para a nossa realidade, o quanto hoje a nossa saúde pública ela precisa desembolsar um montante de capital nunca antes visto para atender um número crescente dia a dia de pessoas sendo vítimas deste vírus tão destrutivo dentro da sociedade. Então esse marketing social ele operacionaliza dentro da saúde pública como sendo o marketing social é o emprego do planejamento de mercado, de estratégia e técnicas gerenciais tradicionais, ou seja, técnicas que habitualmente já são usadas e que sejam inovadas para garantir o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Então, dentro dessa nossa sociedade, dentro dessa pandemia do coronavírus, nós estamos assistindo à saúde pública despreparada, mas necessitada nesse momento de atender e de acudir essas pessoas que estão sendo vitimadas, né, por esse processo desse vírus que não escolhe pessoas. E aí a gente precisa então trazer esse olhar, o quanto que a saúde pública no nosso país principalmente, em muitas cidades e regiões, vendo agora, acompanhando, e não menos antes, sem a gente ter esse conhecimento, o quanto a saúde pública está despreparada para uma emergência tão grande como essa. E aí entra então a nossa necessidade, não só do governo, mas nós, enquanto empresa,
enquanto instituição acadêmica, enquanto pessoas dessa sociedade, o quanto que nós precisamos dar de contribuição que realmente venha a mudar alguns valores, algumas atitudes, algumas práticas adotadas na nossa sociedade. Então, nós temos que ter sempre em mente isso daí. Qual é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto empresa, dentro dessa sociedade tão sofrida hoje com toda essa consequência, né? Então, nós temos que ver que nesses dias que nós estamos acompanhando, muitas empresas estão associando marcas em muitas campanhas que vem fazendo, mas que nós não podemos de forma alguma associar, aproveitando esse momento caótico, associar marketing social a aquilo que nós chamamos de marketing de filantropia. Marketing social é aquilo que espera que o impacto aconteça na transformação da sociedade como um todo, enfocando novos comportamentos e práticas no âmbito individual e coletivo. É diferente do marketing de causa social, onde a empresa espera um retorno financeiro da sua imagem para a empresa, mais diretamente voltada para a empresa mesmo do que para a causa social que ela está abraçando. Outra coisa que nós não podemos confundir jamais é marketing social com midigéria, ou seja, fazer marketing dentro da mídia com a miséria do povo menos abastado. Isso é um crime. E outra coisa é não confundir marketing social com marquética, que quer dizer fazer marketing a partir de uma roupagem ética, porque nós sabemos que muitas empresas não têm ética, não é transparente nos seus negócios. Então, dois conceitos muito importantes. Nesse momento, principalmente de dor, de sofrimento para tanta gente, não confundir marketing com midigéria, ou seja, estar na mídia, crescendo através da miséria e do sofrimento do outro, e não também confundir marketing com essa marquética, fazer marketing em cima de uma ética, de uma roupagem ética que talvez muitas empresas nunca vestiram. Então nós temos que ter muito cuidado. Precisamos sim buscar transformar a vida das pessoas a partir de novos comportamentos, valores, atitudes e éticas que realmente causam essa transformação social no nosso meio. E com certeza, quando tudo isso passar, nós vamos poder viver e vivenciar uma nova sociedade. É isso que a gente espera, é isso que nós desejamos como estudiosos do marketing social. Eu agradeço a compreensão de todos. Muito obrigada.